Olá, amados. A paz do Senhor, tudo bem? Graças a Deus por tudo. Iniciando mais um vídeo para o canal. Não é você que ainda não se inscreveu? Se inscreva no canal. Não é? Ative o sininho para receber todas as notificações que aqui forem postadas. O vídeo de hoje nós vamos dar continuação, não da introdução que demos. Nós falamos uma introdução sobre os deveres domésticos, ao qual Paulo fala à igreja de Éfeso, no capítulo 25, versículos 22 a 24. Então, você que não assistiu nosso vídeo sobre esta introdução, vá lá, acesse pb.lucianoalexandre e tá lá o vídeo. Não só este, mas muitos vídeos, mais de 40 vídeos que nós aqui postamos para o esclarecimento dos irmãos. O nosso objetivo aqui é esclarecer, aos irmãos textos, assuntos bíblicos, trazendo uma explicação teológica, histórica e bíblica aqui para os irmãos. Então, se você não assistiu, vá lá, assista a introdução sobre os deveres domésticos. O vídeo de hoje, que nós estamos iniciando, nós vamos adentrar primeiro, na sua ordem, sobre as esposas, os deveres das esposas. As esposas, sujeita ao vosso esposo. Nós vamos esclarecer, explicar aqui, aos irmãos e às irmãs, a todos que ouvem, vão ouvir esse vídeo, que a sujeição ou o verbo sujeitar não é como muitos explicam, somente o feminismo, que a mulher não deve estar debaixo dos pés do marido. Não é o que está dizendo a Bíblia. A Bíblia de forma nenhuma sugere que a mulher está debaixo dos pés do marido, não. A mulher foi colocada para estar ao lado do marido. Porém, o homem nasceu primeiro, então o homem ele é a autoridade. A mulher está sobre a autoridade do marido. E nós vamos explicar um pouco aqui que a autoridade é esta, não é verdade? Que o homem está sobre a mulher. Então, é muito importante a gente saber disso, porque nós esclarecemos algo que tem trazido grandes transtornos, sobre o lar, sobre a compreensão, deste texto, sobre a sujeição. Amém? Então, para a gente dar continuidade, vou ler um texto bíblico aqui na carta de Paulo à igreja de Éfeso. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre os deveres do esposo. Mas antes de entrar sobre os deveres do esposo, nós queremos trazer um assunto sobre a compreensão de 1 Coríntios 11:3. Eu quero trazer uma compreensão para aqui os irmãos entender o que Paulo fala em Coríntios 11:3, ok? Efésios 5:22 a 24 diz assim: Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Amém? Pois bem. É um texto, meus irmãos, que muitos não sabem explicar, trazer uma compreensão deste termo, desta palavra sujeitar. Até porque muitos não levam ao lado bíblico, ao texto bíblico, fazer uma exegese do texto. Quando a gente faz uma exegese do texto bíblico, que na área acadêmica é chamada de perícope, Perícope é uma análise exegética.
E para isso você tem que ter material disponível, não é? De ordem grega, para você poder fazer esta análise. Uma análise ou uma perícope não é feita de todo jeito, demora um pouco, né? Você tem que ver nos textos gregos, né? O assunto, a palavra ao qual você está estudando, para fazer uma análise daquele texto e ver qual é a conclusão ou o que o texto está a falar, não o que eu quero falar ao texto. Então, muitos não têm, não é, este entendimento. E o que é que acontece? As pessoas, elas explicam, não é, de uma forma secular. Vai para o dicionário português, pega o termo sujeitar e traz um outro significado, oposto ao que o texto grego diz. Então, nós vamos trazer aqui não a totalidade de um esclarecimento, porque é muita coisa. Nós vamos resumir aqui, mas resumir de uma forma esclarecedora, para que as irmãs e os irmãos e a todos que nos ouvem entendam, não é, o significado da palavra, o que Paulo quis dizer na sua orientação às igrejas, o que Paulo quis dizer às mulheres, que dizer aos esposos, aos jovens, aos maridos, aos filhos, aos pais, aos servos, aos senhores, o que Paulo quis dizer com relação a isso. Ok, amados? Pois bem. Eu quero começar aqui com os irmãos com 3 perguntas, né, que é mistério a gente fazer do versículo 21 ao versículo 24. 3 perguntas, as quais nós iremos esclarecer, né, na sua ordem a cada pergunta, ok? Pois bem, então, uma das perguntas, não é, que nós iremos esclarecer aqui ao povo é: de que forma, né, a sujeição exigida de todos em 5:21, na carta que Paulo escreve aos irmãos de Efésio, está relacionada à sujeição das esposas, que é sugerida no versículo 22 e que é claramente, não é, confirmada no versículo 24. 3 perguntas, eu vou repetir, né? De que forma a sujeição exigida, né, de Paulo a todos, no versículo 21 do capítulo 5, da carta que ele escreve aos irmãos em Éfeso, está relacionada à sujeição das esposas, que é sugerida no versículo 22, não é? Que é claramente explicada, não é, afirmada no verso 24. Essas 3 perguntas. E nós vamos responder aqui aos irmãos a todas essas 3 perguntas aqui de uma forma clara, não é? De forma que os irmãos vão entender, né, o texto e tudo que na exegese bíblica, né, Paulo ele está a esclarecer aqui aos irmãos. Pois bem, começando a pergunta do versículo 21, que nós aqui falamos, né, Paulo estabelece, meus irmãos, um princípio bastante abrangente antes de analisar, né, especificamente o papel do esposo e da esposa, dos filhos, dos pais e também dos servos e dos senhores. Eu vou repetir aqui para os irmãos, não é? No versículo 21, Paulo, não é, ele estabelece um princípio bastante abrangente antes de analisar especificamente, não é, o papel do esposo e da esposa, o papel dos filhos, o papel dos pais, o papel dos servos e o papel dos senhores. Nós não vamos falar, não é, aqui o papel dos filhos. Nós não vamos falar aqui o papel dos pais, nem dos servos, nem dos senhores. Nosso objetivo é falar do papel do esposo e da esposa, ok? Então, assim, Paulo, nesse texto, versículo 21, ele lembra a todos os cristãos, homens e mulheres,
o apelo a que se sujeitem mutuamente. A palavra mutuamente é de forma recíproca, um para com o outro, não é? Antes de lembrar, não é? Antes de lembrar, não é, as esposas, não é, a sua particular responsabilidade, não é, de sujeitar ao seu esposo em vista da ordem de Deus e dos diferentes papéis no casamento. É isso, não é? Então, quando a gente pega o verbo grego sujeitar, a palavra sujeitar no grego é hipotasso. Eu vou repetir. Quando a gente pega a palavra grega, não é, sujeitar, ela significa hipotasso. E essa palavra, meus irmãos, ela reaparece no versículo 21 e também ela reaparece no versículo 24, aonde Paulo ele diz que as esposas devem se sujeitar ao seu marido em tudo. Por quê? Assim como a igreja se sujeita a Cristo. Aí a gente não é, a gente pergunta, a gente faz aqui uma análise, não é verdade? As mulheres, elas dizem que não devem se sujeitar ao marido, não devem estar debaixo dos pés do marido, como a gente muitas vezes vê, não é? Às vezes, no lar, o motivo de muitas as separações, de muitas arengas, intrigas que causam divórcio, é a falta de consentimento mútuo que não há. Às vezes pegam ao pé da letra a palavra sujeição, não é? E levam ao extremo, não é? De uma forma que causa transtorno para o quê? O matrimônio. Então o que é que acontece? Como o verbo grego hipotasso, ele aparece no versículo 21 e reaparece no versículo 24, aonde Paulo diz, né, que as esposas devem sujeitar, né, ao seu marido, e ele explica, assim como a igreja, né, está sujeita a Cristo. Aí eu pergunto, a igreja ela está debaixo dos pés de Cristo? A esposa, porque a igreja é a esposa de Cristo. Porque no grego, a palavra noivo também é esposo. O que difere de uma para outra é o relacionamento físico. Por exemplo, José e Maria. José não era noivo de Maria quando Maria se achou grávida. Então, no verbo grego, não é? A noiva, ela também é considerada a esposa. A diferença é o coabitar, é o relacionamento que não há. Então, Cristo, a igreja como esposa de Cristo, ela não pode estar sujeita a Cristo, sendo Cristo o cabeça da igreja. Quer dizer que a igreja tem que se levantar contra Cristo, porque não quer estar sujeita a Ele, porque Ele é a autoridade. Então, eu vou explicar aqui a vocês, não é, o que é o termo grego hipotasso. E por que a palavra sujeitar, o verbo sujeitar? Porque a mulher deve se sujeitar ao marido como autoridade constituída por Deus. Assim como a igreja tem que ser, não é, sujeita a Cristo, que Cristo sendo o cabeça da igreja. Então, quando Paulo, não é, ele usa esse termo, não é, sujeição, que a mulher seja sujeita ao marido, assim como a igreja está sujeita a Cristo. A sujeição da igreja a Cristo, ela envolve, amados, lealdade, fidelidade, devoção, sinceridade, pureza e amor. Vou repetir. A sujeição da igreja, porque Paulo diz, vós mulheres, estáis sujeita ao vosso marido, assim como a igreja está sujeita ao quê? A Cristo. E a sujeição da igreja é a mesma da mulher sujeita ao marido. Que nós depois vamos falar aqui qual é a orientação de Paulo aos esposos. Amém? Vou falar aqui também. Trazer uma explicação aqui para o canal, para vocês que estão nos escutando. Então, quando Paulo ele diz
a igreja de Éfeso, as mulheres que amam os vossos maridos, assim como a igreja, não é, está sujeita a Cristo. Paulo fala nesse termo, não é, da sujeição da igreja, não é, a Cristo. E a sujeição da igreja a Cristo envolve lealdade, quer dizer, a mulher não pode ser leal ao marido, não. Quer dizer, vós mulheres não podem ser sujeitas à lealdade ao seu marido. E qual é o voto feito no matrimônio? Qual é o voto feito no matrimônio? Não consta a lealdade. Não consta a lealdade. Paulo fala sobre lealdade. Não há fidelidade entre o cônjuges, entre o esposo e a esposa. Não tem que haver lealdade. Se não há lealdade, pode ficar certo que o matrimônio vai acabar. Então, a lealdade, a devoção, a sinceridade, pureza e amor. Isto engloba a sujeição. A igreja, ela é sujeita a Cristo neste âmbito. Devoção, fidelidade, lealdade, sinceridade, pureza e amor. Amém? Então, essa questão da sujeição, ela representa a essência de todos os ensinamentos de Paulo. A quem? As esposas. Que elas sejam, olha, a sujeição dos ensinamentos de Paulo às esposas é a lealdade, é a fidelidade, é a devoção, é a sinceridade, é a pureza e é o amor. É a isso que Paulo ele pede das mulheres serem sujeitas aos maridos. A mulher está debaixo do pé, como alguns podem dizer. De forma nenhuma. Então, a questão da sujeição, que representa a essência dos ensinamentos de Paulo às esposas, né, se trata do foco central de sua exortação, que ele escreve à igreja de Colossos em 3:18, onde ele diz assim: vós, mulheres, estáis sujeitas ao vosso próprio marido, como convém no Senhor. Então, queridos, todas as passagens do Novo Testamento a respeito, não é, do que emprega o mesmo verbo grego que Paulo ele escreve à igreja de Éfeso, hipotasso, que fala sobre sujeitar, não é, que está em Colossenses 3:18, onde nós citamos, Tito capítulo 2, versículos 4 e 5, também tem o verbo grego hipotasso ali, a orientação de Tito às mulheres ali na igreja de Creta, onde Paulo orienta a Tito. Pedro também escreve, nós falamos isso na nossa introdução, do capítulo 3, versículo número 1, da sua primeira epístola. Lá também há o verbo grego hipotasso. Então, Paulo, quando ele fala sobre o termo sujeitar, Paulo, ele no grego, ele usa a voz média, né, para enfatizar o aspecto voluntário da sujeição das esposas. Então, a palavra hipotasso, ela denota, amados irmãos, amadas irmãs, né, ela denota, né, um sentido de submeter-se de forma voluntária, em amor. Eu vou repetir para você. O verbo grego, né, da palavra hipotasso, não é, ela denota, não é, a sujeição, no sentido de submeter-se de forma voluntária em amor. Então, submeter-se aos outros, ao invés de se impor, deveria ser uma característica geral do povo de Deus. A gente vê isso, Filipenses capítulo 2, versículo 3 a 8. Eu vou lá aqui com vocês, Filipenses capítulo 2, versículo de 3 a 8. Veja o que é que Paulo, ele diz. Paulo, ele diz aqui: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade,
cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ok? Então é isso, irmão. Submeter-se aos outros, né, ao invés de se impor, deveria ser uma característica geral de todo o povo de Deus. Né? No versículos 22 a 24, onde nós lemos aqui, né, da carta de Paulo à igreja de Éfeso, Paulo ele define, não é, a natureza da sujeição das esposas de 4 maneiras. Não é? No verso 22, não é, Paulo ele define dessa forma, que as mulheres devem ser sujeitas ao vosso próprio marido como ao Senhor. Por quê? Como ao Senhor? Porque o marido, ele não é o cabeça da mulher. Quem é a cabeça da igreja? É a mulher. Porque às vezes muitas mulheres com filosofias feministas diz porque nós temos que ser o cabaca, a cauda. A mulher não é a cauda. Não é? Deus não fez a mulher para ser a cauda. Deus fez a mulher para ser a companheira, a estar ao lado. Não é? Deus fez a mulher para estar ao lado do marido. Não é? Não a cauda. E por que as mulheres não podem ser a cabeça? Quem foi criado primeiro? O homem ou a mulher? Não é? Quem veio primeiro? Então, é isso que muitos, não é, têm feito confusão. E às vezes não há diálogo entre um esposo e uma esposa por conta disso. Isso também não quer dizer, isso fica para conta para casais, né? Às vezes o marido chega em casa, a mulher tem café, se quiser café vai fazer. Tá errado. Por que não? Pode fazer. Ou se a esposa diz assim, meu filho, você pode fazer o café, eu não vou fazer não, que é obrigação sua. Tá errado. Sujeição não é isso. Sujeição é voluntariedade em amor. É consentimento mútuo. Aí também já passa do extremo. O que tem uma esposa pedir para o marido fazer o café e ele fazer, não há nada demais nisso. Isso não tira a autoridade dele como homem, o chefe da casa, o sacerdote do lar, do marido lavar uma roupa, lavar um prato, ajudar a esposa no lar. Isso não tira a autoridade, a capacidade dele ser homem, de forma nenhuma. Se o matrimônio, o casamento, é um consentimento mútuo, um amor voluntário, que tem que haver fidelidade, lealdade, amor, devoção, sinceridade, pureza. Tem que haver tudo isso no matrimônio, porque há na igreja. É assim que a igreja se sente em relação à autoridade constituída em cima dela, que é Cristo, a cabeça da igreja. Ok, meus irmãos? Estão me entendendo com relação a isso? Então Paulo, ele define a natureza da sujeição. Essa é a natureza da sujeição. E qual é a natureza da sujeição, meus irmãos? Vós, mulheres, seja submissa ao vosso próprio o quê? Marido. Por quê? Porque ele é a cabeça da mulher. Ele é a autoridade delegada por Deus para a mulher. Não é? No verso 23, né, Paulo ele explica, né, que as esposas devem se sujeitar aos vossos esposos. Por que, meus irmãos Luciano? A gente tem que fazer isso. Porque o marido é a cabeça,
E Paulo define o porquê dizer por cabeça. Quando Paulo diz, como também Cristo é a cabeça da igreja. É a igreja a cabeça de Cristo? De forma nenhuma, meus irmãos. Nós somos o corpo. E quem dirige este grande e imenso corpo é a cabeça. Eu pergunto, quem dirige a cabeça e quem dirige o corpo? É o corpo? É a mão? É um pé? É os membros internos? Quem dirige o corpo é a cabeça. Ok, pessoal? Ok? Pois bem. Então, é evidente, irmãos, que Cristo é a cabeça da igreja. Por quê? É a autoridade que foi nomeada por Deus para regê-la. E dessa forma, ela deve sujeitar-se a Cristo em quê? Em tudo. Em tudo deve sujeitar. Aí, então eu tenho que me sujeitar em tudo ao meu marido? Tem. Em devoção, em lealdade, em amor, em sinceridade, em pureza, em tudo. Mas isso não quer dizer que o seu marido não venha lhe ajudar. Porque às vezes tem cristão, tem homem crente, que leva isso ao pé da letra. E às vezes surgem conflitos no matrimônio, no lar, por conta disso. É a mulher querer que o marido a ajude no lar e ele diz, essa é obrigação sua, rapaz. Aí começa a detratar a esposa, aí a mulher leva o texto ao pé da letra também e diz, então se você quiser comer, você vai ter que fazer. Aí, é divórcio. Aí leva para um lado mais extremo. Ok, pessoal? Pois bem, é isso aí. Então, meus irmãos, no verso 24, os dois conceitos de submissão, de ser cabeça, são mutuamente elucidados. Primeiro, a igreja se submete à autoridade de Cristo porque ele é a cabeça ou a autoridade sobre quem? Sobre ela. Ela quem? A igreja. Não é? Tá lá, Efésios capítulo 1, versículo 22. Efésios capítulo 1, versículo 22. Que diz assim, 1 e 22 de Éfeso. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Capítulo 4, versículo 15. Diz assim, 4 e 15 de Éfeso. Quatro e 15, deixa eu ver aqui. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça da igreja. A cabeça da igreja, que é quem? Cristo. Ok, pessoal? Pois bem. Então, meus irmãos, é isso por hoje. Não é? Espero que tenham gostado, espero que a gente tenha elucidado, não é? Algumas questões com relação à esposa ser sujeita ao esposo, de forma que as irmãs tenham compreendido o assunto. Se as irmãs não compreendeu, deixe o seu comentário aqui, que nós responderemos. Porque, amadas, não dá para a gente falar tudo, meus irmãos, com relação a esse texto. Seria muitos vídeos. Então nós resumimos de uma forma explicativa a questão mais importante com relação ao verbo sujeitar. Não é? Então no próximo vídeo nós vamos falar, antes de entrarmos na questão do marido, não é? O entendimento paulino com relação a 11:3 da primeira carta aos Coríntios. Nós queremos trazer uma palavra com relação àquilo.
no próximo vídeo. Então, não deixe de dar o seu gostei, ok? Compartilhe esse vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber mais notificações. E não se esqueça de deixar seu comentário aqui se você quer alguma explicação a mais com relação ao assunto, não é, que nós abordamos hoje, ok? Até o próximo vídeo, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus.